Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 69, o Monte das Oliveiras. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu estou fazendo. Hoje eu estou sentado porque eu não consegui resumir, eu fui incapaz de resumir a mensagem desse capítulo, é muito importante. Então eu não resumi, eu me sentei e eu vou aproveitar esse meu último dia antes da volta ao trabalho, que eu posso ficar um pouco mais de tempo com os irmãos, para a gente ler tudo aquilo que eu selecionei, que eu não consegui tirar nenhuma parte devido à importância que é esse capítulo. Então, eu recomendo aos irmãos a leitura completa do capítulo lá no aplicativo da Bíblia, ou escutem o audiobook, mas não deixem de se aprofundar nesse tema, que é muito importante, principalmente para os nossos dias, os sinais da volta de Jesus. O título é o Monte das Oliveiras, mas o que Jesus fala nesse capítulo são sinais da sua vinda. Então é extremamente importante. Se aprofundem, busquem e cada vez mais se aproximem de Deus. São esses os sinais que mais motivam, mais firmam a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de que Jesus está voltando. Então vamos lá. O Desejar de Todas as Nações, capítulo 69, o Monte das Oliveiras. Dia virá em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As palavras de Cristo foram proferidas aos ouvintes de grande número de pessoas, mas quando ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui Jesus disse que não ficaria pedra sobre o templo. Os discípulos, eles entenderam que havia uma mensagem a mais ali e eles perguntaram: quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, aqui dá a entender que eles entendiam que Jesus iria voltar uma segunda vez. Não dá pra gente saber se é uma segunda vez a cidade, porque ele tinha se retirado. Não dá pra saber se é da segunda vinda após a morte de Jesus, se aqui eles entendiam que Jesus iria morrer e depois, mesmo assim, mesmo Jesus já tendo falado que ia morrer, muitas vezes eles não entendiam e aqui eles entenderam e depois, enfim, a gente entende que eles sentiam a necessidade de entender os sinais do fim deste mundo e quando Jesus iria voltar, quando Jesus iria reinar. Era esse o ponto que eles estavam perguntando. Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos, houvesse desenrolado perante os discípulos eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Então aqui, dois pontos. Quando a gente lê Mateus 24, a gente tem ali os eventos misturados da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém e da segunda vinda. E nós entendemos aqui agora que se Jesus explicasse com tão ricos detalhes os eventos ali, eles não iriam suportar, eles não conseguiriam suportar tão difícil que era aquela mensagem. E nós vemos hoje nos nossos dias quão difícil é viver nesses dias aqui neste mundo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando os discípulos a procurar por si mesmos a significação. Aqui um ponto importante, não é o mais importante, mas eu não sei qual é o mais importante, eu não consigo dar a determinação de qual dos pontos que nós veremos é o mais importante, mas esse daqui é extremamente importante. Deixando os discípulos procurar por si mesmo a significação. Não fique com o que eu estou falando aqui, não fique com o que o pastor fala na igreja, com o que o ancião, com o que o líder fala na igreja, não fique com o que as pessoas falam. Procurem por si mesmos. Vão à Bíblia, vão no Espírito de Profecia, busquem a Deus por si mesmo, não fiquem tentando se alimentar e conhecer a Deus através de outras pessoas. A nossa experiência com Deus tem que ser individual, a minha busca por Deus tem que ser diária, constante, e eu devo fazer isso.
Não permitir que outros façam isso. Não seja um papa-sermão. Não fique lá o dia inteiro assistindo sermão. Seja na internet, seja na igreja, o dia inteiro na igreja. Tem igrejas que tem culto o dia inteiro e a pessoa pode passar o dia inteiro ali. Você ficar consumindo o sermão não fará você mais próximo a Deus, não irá transformar a sua vida. É algo que tem que ser feito individualmente, por mim e por você. Buscarmos a Deus, buscarmos a significação das coisas, buscarmos entender a Bíblia por completo. Tem pessoas que ficam naquilo que o pastor diz, e o pastor falou lá de Mateus 15, que Jesus estava falando que o que entra não importa, mas sim o que sai, então pode comer tudo. A pessoa ficou com o que o pastor disse, mas quando você vai lá e lê o capítulo completo, você vê que não é aquilo. Devemos buscar por nós mesmos, não ficar com o que os outros dizem. Todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. O discurso de Jesus, Mateus 24, não era apenas para os discípulos. Ele foi um discurso dado para mim e um discurso dado para você. Um discurso para eu e você procurarmos a significação, buscarmos, escavar ali o que Jesus estava dizendo para os nossos tempos, para o nosso tempo, para este tempo, para nos prepararmos, não sermos desprevenidos, para que ele não venha como ladrão. Nós vamos ver isso. Que ele não venha como ladrão para mim e para você. Muitos falsos messias apareceriam pretendendo operar milagres e dizendo: chegando o tempo do livramento da nação judaica. Esses desviariam a muitos. As palavras de Cristo cumpriram-se entre sua morte e o cerco de Jerusalém. Apareceram muitos falsos messias. Mas essa advertência foi dada também aos que vivem nesta época do mundo. Os mesmos enganos praticados anteriormente à destruição de Jerusalém têm sido postos em prática através dos séculos. Isso é ilusão? De novo. Entre a morte de Jesus e o cerco de Jerusalém, naquele vácuo de 40 anos, surgiram muitos messias, surgiram muitos profetas. E eles profetizavam bênçãos e maravilhas e que a nação judaica iria prosperar, enganando as pessoas. Aquele mesmo engano surgindo hoje, onde nós temos aí muitos homens dizendo que são profetas. Muitas igrejas têm muitos profetas. Todo dia surge um profeta diferente. Ele fala: você vai ter tal coisa, você vai fazer tal coisa, você isso, você aquilo. Profetas voltados para o eu. Pessoas sendo enganadas porque elas estão tão preocupadas com o seu eu, com o seu ego, que elas querem ouvir o profeta falando delas. Não fala de Deus. O profeta não fala de Deus. O profeta não tem uma mensagem para o mundo. O profeta não tem uma mensagem para a igreja. O profeta tem uma mensagem para ela especificamente. E são sempre coisas deste mundo. Você vai trocar de carro, você vai ter que vender esse carro, você vai trocar de casa, você vai ter um filho. Coisas deste mundo, as pessoas aqui imersas neste mundo e querendo as coisas deste mundo. E aí Satanás usa as coisas deste mundo, os desejos deste mundo, para enganar as pessoas e as manterem nas igrejas deste mundo. Igrejas que ficarão aqui pela eternidade. Igrejas destinadas ao fogo eterno. Os irmãos compreenderam. Profetas de antigamente, profetas hoje. Os mesmos enganos de antigamente, os mesmos enganos hoje. A mensagem de Jesus falando para que eu e você buscássemos por nós mesmos. Se eu e você estivéssemos fazendo isso, não iríamos ser enganados por esses falsos profetas que aí estão. Um profeta até então reconhecido? Sim, E nós vemos e comparamos os escritos dele com a Bíblia, estão todos em harmonia. Ellen White. Enfim, vamos seguir. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Cristo disse: ao verem os rabis estes sinais, hão de declarar que são juízos de Deus sobre as nações, por manterem em servidão seu povo escolhido. Dirão que essas coisas são indícios da vinda do Messias. Não vos enganeis, elas são o princípio de seus juízos.
O povo tem olhado para si mesmo, não se tem arrependido e convertido para que eu os cure. Os sinais que eles apresentam como indícios de sua libertação do jugo são sinais de sua destruição. Quando nós vemos guerras e rumores de guerra, não são um sinal da libertação. Não é um sinal de libertação, não é um sinal de que seremos livres aqui nessa terra. É um sinal de que os juízos de Deus estão caindo sobre essa terra. É um sinal de que nós que estamos constantemente transgredindo as leis de Deus. Ainda não estou recuperado da gripe, mas para honra e glória de Deus isso logo irá acontecer. Nós não estamos aqui fazendo literalmente a vontade de Deus, estamos mais focados e centrados no eu, estamos mais voltados e centrados no aqui, no agora, nas nossas vaidades, na nossa família, no nosso bem-estar, quando deveríamos estar voltados para Deus. As guerras e os rumores de guerra não são o juízo por estarmos sofrendo aqui, por termos essa opressão em cima de nós, mas são juízos de Deus por estarmos violando as próprias leis de Deus. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sair aqui. Nossa, tinha pulado aqui, ó. Tinha pulado, eu vou voltar um parágrafo anterior. Portanto, se levanta. Ah, não. Aqui eu vi terremoto em algum lugar. Acho que eu li errado. Vamos lá. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tudo isso sofrerão os cristãos. Pais e mães trairão os próprios filhos. Filhos trairão os pais. Amigos entregarão amigos ao sinédrio. Os perseguidores realizaram o seu desígnio matando Estevão, Tiago e outros cristãos. E aqui um ponto importante. A nossa confiança tem que estar firmada em Deus. Não é no meu pai, não é na minha mãe, não é na minha família, nos meus filhos. A minha confiança tem que estar firmada inteiramente em Deus. Porque aqueles que não estiverem com a confiança em Deus... Deixa eu pensar aqui nesse que eu ia falar. Eu ia falar, aqueles que não tiverem com a confiança em Deus serão traídos, né? Mas a verdade é, aqueles que não estiverem com a confiança em Deus, aqueles que não estiverem nos caminhos de Deus, irão ser os nossos traidores, que estamos com a confiança em Deus. Se nós não tivermos com a confiança em Deus, nós não seremos traídos, porque não tem por que ser traído, se já estamos todos no caminho de perdição. Aqueles que estiverem andando no caminho de Deus, o caminho estreito, o caminho difícil, aqueles que abrirem mão de si mesmos para fazer toda a vontade de Deus, para, de fato, permitir que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Aqueles que estiverem deixando a luz de Cristo brilhar neste mundo, nesse tempo de trevas, serão traídos, porque aqueles que não querem que a luz de Cristo brilhe neles mesmos, aqueles que não querem abrir mão do eu, abrir mão das suas vaidades, abrir mão do seu ego, abrir mão dos prazeres deste mundo, eles trairão aqueles que estão brilhando na luz de Cristo. Não importa se é o seu pai, se é a sua mãe, não importa se são os seus filhos, não importa se é o seu cônjuge, aqueles que não querem uma mudança para si, irão trair aqueles que estão sendo a mudança, porque estão sendo usados pelo Espírito de Deus. Por meio dos seus servos, deu Deus a última oportunidade ao povo judeu de se arrepender. Mediante suas testemunhas manifestou-se ele em suas prisões e em seus julgamentos e em seus encarceramentos. Todavia seus juízes pronunciaram contra eles a sentença de morte. Eram homens de que o mundo não era digno, e matando-os, os judeus crucificavam de novo o Filho de Deus. Aqueles homens, nós vemos aqui Estevão, Tiago, outros cristãos, quem? Pedro, Paulo, Tomé, Barnabé, tantos outros que foram ali mortos.
em nome de Cristo. Era como se os judeus estivessem crucificando novamente o próprio Cristo. E vai acontecer nos nossos dias. Quando eu e você formos entregues, se formos mortos, seremos como se o povo aqui estivesse crucificando o próprio Cristo novamente. Porque não seremos mais nós que estaremos vivendo, mas Cristo em nós. A iluminação está ofuscando meu olho. Vamos lá. Assim será outra vez, as autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Hoje nós somos livres para adorar. Hoje não temos restrição para adorar a Deus. Não temos perseguição religiosa na maioria dos países. Em alguns países nós sabemos que temos, principalmente ali na janela 1040, no mundo muçulmano, na China e alguns outros países comunistas, Coreia do Norte. Mas na maioria dos países não há uma perseguição religiosa contra os filhos de Deus, mas isso vai mudar. Arrogar-se-ão o direito de que só a Deus pertence, ou seja, o direito de privar a liberdade. Essas pessoas não querem o direito de ter liberdade. Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve reger. Ou seja, aqui mais um ponto importante, forçar a consciência. As leis dos homens irão impor fardos pesados para impor a consciência de fazer aquilo que os homens querem que seja feito, não dando mais a liberdade que Deus dá. O Deus Todo-Poderoso, que poderia ainda assim falar assim, eu vou tirar a liberdade de vocês, nunca o fez. Sempre temos escolha perante Deus. Deus nos dá liberdade de consciência. Eu posso escolher a minha perdição se assim quiser. Deus não vai contra isso. Deus não vai me forçar nada contra isso. Mas se eu e você, naqueles dias, nos dias que estão chegando aí, escolhermos ficar ao lado de Deus, aí então o mundo vai forçar a nossa consciência, vai querer fazer que abdiquemos de Deus para seguir ao mundo. Mesmo agora estão começando. Esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus interporá em favor de seu povo leal, observador dos mandamentos. Essa força, que o mundo vai tentar fazer em cima de nós para forçar a consciência, para que eu e você abdiquemos de Deus, será tão grande que irá aqui até chegarem a um limite que não pode transpor. Até chegar a um limite que não pode transpor. Quando isso acontecer, aí então Deus vai intervir para livrar a mim e a você dessas coisas. Não sei como será esse livramento. Será um livramento aqui, físico, por um momento, até que Jesus volte, ou se já é a volta de Jesus, mas haverá um livramento para nós quando as leis humanas forem um fardo muito pesados que transpõem o limite que Deus impôs. Em todas as ocasiões, isso é um ponto importante antes de continuar. Então aqui, só para os irmãos terem essa consciência, quando de fato for algo que Deus não aceita, Ele vai intervir. Então, mas agora eu vou ter que largar o meu emprego. Tudo bem, Deus aceita ainda isso ainda. Mas agora eu vou ter que fazer tal coisa. Eu vou ter que deixar de guardar o sábado. Vou ter que fazer tal coisa. As leis eu vou ter que morrer, vou ter que ir para a prisão. Eu não sei qual que é o limite que Deus coloca, mas quando chegar no limite que Deus fala, a partir daqui vocês não vão, Ele vai livrar o seu povo. Não sei qual é esse limite, mas sabemos, temos a certeza que Deus vai agir nas nossas vidas se nós nos mantivermos firme ao seu lado. Não vai ter ninguém que pode falar assim, mas o fardo foi pesado demais, eu não consegui. Se você não quis continuar, foi uma escolha sua. Mas se eu e você nos mantivermos firmes, quando for impossível de fato de continuar, Deus irá livrar
Nós temos o texto de Coríntios que não veio tentação que fosse mais forte do que o homem pudesse suportar, porque Deus é fiel e Ele nos mantém firmes, Ele nos segura. Quando a tentação é mais forte do que o homem, força sobrenatural atua sobre nós para conseguirmos suportar e passar. E assim será. Deus vai nos dar o livramento no momento certo. Não queira o livramento antes. Não ache que o fardo está forte demais agora. Clame a Deus para ter forças e continuar. Que no momento que for impossível continuar, Ele vai prover o livramento. Em todas as ocasiões em que tem lugar a perseguição, aqueles que testemunham tomam decisões, seja em favor de Cristo, seja contra Ele. Ou seja, se há perseguição, nós temos decisões a ser tomadas a favor de Cristo ou contra Ele. Os que manifestam simpatia pelos que são injustamente condenados mostram seu apego a Cristo. Outros se escandalizam porque os princípios da verdade ferem diretamente as suas práticas. Aqui nós temos 2 pontos. Pessoas sendo convertidas porque passam a ter simpatia por Cristo, por não compreenderem aqueles fardos impostos sobre alguns. Nós iremos a tribunais, iremos testemunhar a grandes homens que não conseguiríamos se não fossem isso. E muitos, ou alguns, não sei quantos, irão ouvir essas mensagens e vão simpatizar com Cristo. Eles vão ver que aquilo ali é injusto e vão tomar o lado de Cristo. Mas outros vão ficar escandalizados, revoltados, irados. Muitos querendo até a nossa própria morte, porque eles não aceitam a vida de Cristo. Eles não querem aquela mudança para eles. Eles não aceitam a verdade e não querem praticar a verdade. Muitos tropeçam e caem, apostatando da fé, que uma vez defenderam. E aqui um outro ponto para a gente tomar cuidado. Para mim, para você. Muitos tropeçam e caem, apostatando da fé que uma vez defenderam. Muitos de nós, se não estivermos firmes com Deus o tempo todo, constantemente, todos os dias, dobrando os nossos joelhos, clamando, buscando, estudando, se não fizermos isso todos os dias, estamos fadados a esse destino de tropeçar, cair e não mais levantar e andar ao lado de Deus. Iremos sim ir para as fileiras do adversário, se não buscarmos a Deus. É uma escolha individual, e a minha escolha eu demonstro nas atitudes que eu tomo, e aí são escolhas minhas. O meu orar, o meu estudar, o meu buscar. E isso daí faz parte do meu esforço, o esforço humano, 100% do homem entregando a si mesmo, 100% de esforço, para que Deus faça o impossível em nossas vidas. Se no momento de prova chegar a primeira aprovação, a primeira dificuldade, e eu não tenho buscado a Deus, vai ser muito mais fácil de eu tropeçar. Eu não busco tanto assim, ou eu nem busco nada, mas chegou a primeira prova, eu passei, vai vir a segunda, a terceira, a quarta, em um momento, eu e você que não buscamos, iremos tropeçar. Devemos buscar a Deus hoje com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Os que retratam em tempo de prova hão de, por amor de própria segurança, dar falso testemunho e trair os seus irmãos. Os que se retratam em tempo de prova, ou seja, aqueles que se retratam, aqueles que pedem desculpas. Eu guardei o sábado, por favor, me desculpe por ter guardado o sábado. Eu estou pedindo desculpas, eu vou me retratar com vocês. Aqueles ali, moram no endereço tal, eles ainda estão guardando o sábado. Viu? Mostrando como eu estou arrependido de ter guardado o sábado. Muitos irão fazer isso. Muitos irão ir para as fileiras do adversário. Muitos irmãos, líderes da igreja, pastores, irão sim trair a obra, trair sim a Cristo, trair os verdadeiros filhos de Deus que ainda estão fazendo toda a vontade de Deus. Cristo nos advertiu disso, para que não ficássemos surpreendidos com a conduta desnatural, cruel dos que rejeitam a luz. Conduta desnatural e cruel dos que rejeitam a luz. Cristo já falou isso para que não sejamos pegos de surpresa.
para aquele irmão que estava ali o tempo todo, pregava, cantava, dava testemunho, dava estudo bíblico. Aquele irmão que dava oferta, aquele irmão que sempre estava ali na porta da igreja, sempre cumprimentava todo mundo, aquele irmão que tinha um canal no YouTube, que fez o aplicativo. Pode ser qualquer um que não esteja de fato apegado com Deus. Eu não estou no pedestal porque fiz qualquer coisa. Você não está no pedestal porque louva, porque canta. Não estamos em pedestal. Estamos todos no mesmo nível e devemos todos buscar a Deus igualmente, clamando a Deus, clamando ao Espírito Santo para que transforme a nossa vida hoje. Para que nesse dia não sejamos os traidores de Cristo, os traidores dos filhos de Deus aqui. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estejais na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Este aviso foi dado para ser seguido 40 anos depois, na destruição de Jerusalém. Os cristãos obedeceram a advertência, e nenhum deles pereceu no cerco da cidade. Jesus advertiu: cuidado com o cerco, está chegando. E quando o cerco chegou, quando eles tiveram a oportunidade de fugir, eles fugiram, porque eles ouviram a voz de Deus. Eu e você, os verdadeiros cristãos hoje, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que adoram a Deus, aqueles que buscam Deus, aqueles que clamam a Deus, aqueles que oram, aqueles que estudam, aqueles que jejuam, aqueles que estão fazendo e buscando fazer toda a vontade de Deus, vão ouvir a voz e no momento que der da chamada, saia dela, povo meu. Vamos sair. Vamos de fato sair. Vamos de fato estar preparados, ouvir o chamado e não seremos pegos no cerco. Alguns irmãos dizem que esse cerco aqui é o cerco para sair das cidades. E alguns irmãos dizem que já foi dado já no começo da pandemia. Então estamos nesse momento. Segundo esses irmãos, os irmãos podem concordar ou não, mas a questão é, aqueles que ouvem a voz de Deus não serão pegos de surpresa, não serão e não irão perecer. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Disse Cristo, aquele que fez o sábado não o aboliu, cravando-o na cruz. O sábado não foi anulado por sua morte. 40 anos depois da crucifixão, devia ainda ser mantido sagrado. Durante 40 anos deviam os discípulos orar para que sua fuga não caísse no sábado. E aqui é um ponto, vamos abrir um aspas, muitas pessoas falam que o sábado foi abolido, sábado isso, sábado aquilo. E eu nunca tinha pego esse texto para compreender que o sábado, 40 anos depois, ainda estaria valendo. O sábado nunca foi abolido, nunca será abolido. A lei moral de Deus nunca foi abolida e nunca será abolida. É uma lei eterna, perpétua, que deve ser gravada em nossos corações. Quando ela for de fato gravada em nossos corações, iremos refletir amor a Deus e ao nosso próximo. Então, quando aquelas pessoas falam, mas o sábado foi abolido, lembra de Jesus aqui, que ele falou para orar para a fuga não acontecer no sábado. Algo que ia acontecer 40 anos depois da morte dele. Importante. Continuando, porque haverá então grande aflição, disse, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por mais de 1000 anos, perseguições com o mundo, como o mundo nunca antes presenciara, sobreviriam aos seguidores de Cristo. Milhões e milhões de suas fiéis testemunhas haveriam de ser mortas. Não se houvesse estendido a mão de Deus para preservar o povo, e todos teriam perecido. Aqui falando justamente sobre o tempo de supremacia papal, onde o papado dominava, até ali, se eu não estou enganado, 1790 e alguma coisa, até quando Napoleão mandou prender o Papa Pio VI, e então caiu a hegemonia papal. Até então, o papado dominava e perseguia as pessoas. O mundo cristão era perseguido por uma autoridade religiosa. Se não fosse abreviado aqueles dias, todo o povo cristão teria perecido. E nos nossos tempos, também acredito
que teremos os dias abreviados quando uma perseguição de mesma intensidade começar a acontecer contra mim e contra você. Se Deus não abreviasse aqueles dias, não colocasse a sua mão sobre nós, todos iríamos perecer. Mas se for para perecer, que pereçamos ao lado de Cristo. Cristo foi à cruz, e se preciso for, eu e você devemos estar preparados para ir também. Mesmo agora salvos cristos, mesmo agora falsos cristos e falsos profetas exibem sinais e maravilhas para seduzir seus discípulos, os discípulos de Cristo aqui. Os falsos cristos e os falsos profetas exibem falsos sinais, exibem sinais e maravilhas, não falsos sinais, sinais e maravilhas, sinais verdadeiros, maravilhas verdadeiras, para seduzir os discípulos de Cristo, do Cristo verdadeiro, não ouvindo nós o grito, eis que ele está no deserto. Não tem milhares indo ao deserto na esperança de encontrar a Cristo, e de milhares de reuniões onde os homens professam ter comunicação com espíritos dos que já se foram. Não vem o brado, eis que ele está no interior da casa, nas câmaras. É exatamente o que pretende o Espiritismo. Ou seja, que Jesus, em Mateus 24, já estava alertando sobre o Espiritismo. Muito cuidado, principalmente para aqueles que estão sensibilizados por terem perdido algum ente querido. Não acreditem nos demônios que estão sendo usados para usar a voz daqueles a quem amamos e que perdemos aqui nessa terra e que poderemos reencontrar quando Jesus voltar, se não cairmos nesses enganos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria a sua luz. Em seguida cairiam as estrelas do céu. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, pois já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vireis todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E se o irmão procurar aí no Google, digita aí o dia escuro, o irmão vai ver o dia em que ao meio-dia o sol estava claro, brilhante, lá na Nova Inglaterra, uma cidade nos Estados Unidos, se escureceu, e quando chegou a noite a lua estava transformada em sangue. Eu e você devemos aqui olhar para essa parábola aqui, mostrando que Jesus está próximo. Cristo virá com nuvens e grande glória. Uma multidão de luminosos anjos o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram os seus mandamentos, e levá-los para si. Não os esqueceu, nem a sua promessa, iniciar de novo a cadeia da família. Jesus está voltando. Esses sinais que nós vimos é a mais clara evidência de que Jesus está voltando. Estamos chegando a 30 minutos e eu acho que talvez aqui seja um resumo. Vamos para o último texto. Tem muito texto, esse capítulo é maravilhoso. Vai lá, irmão, leia o capítulo completo, estude, busque, medite, perceba a profundidade dos tempos em que estamos vivendo. Jesus está às portas. Vamos lá, vamos ler os 2 últimos parágrafos. Eu falei da questão do ladrão da noite, então eu vou ler aqui. Tem mais alguns parágrafos pra gente ler. Eu pulei alguns aqui pra gente não ficar tão longo. É um dia de semana, o irmão com certeza tem coisas pra fazer. Então vamos lá. Como um laço virá o dia de Deus sobre toda a terra, sobre todos os que fazem deste mundo a sua pátria. Ele virá sobre eles como um ladrão. O mundo, cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-se adormecido, adormecido em segurança carnal. Os homens estão retardando a vinda do Senhor, riem das advertências, ouve-se a arrogância. Todas as coisas continuam como desde o princípio,
da criação. Guerras e rumores de guerra sempre existiu, e as pessoas falam isso. Quando você fala de Mateus 24 e fala guerras e rumores de guerra, as pessoas falam, mas sempre existiu. Desastres naturais, isso sempre existiu. Falsos cristos, isso sempre existiu. Falsos profetas sempre existiram. Nós vemos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, os tempos de Judá e Israel, muitos falsos profetas acariciando ali o ego dos reis. Falsos profetas sempre existiu. Falsos cristos, depois de Cristo, sempre existiu. Guerras, rumores de guerra sempre existiram. Desastres naturais sempre existiram. Essas coisas sempre existiram. Tudo está como sempre foi. Nada mudou. E é isso que dizem aqueles que estão cada vez mais indo a passos largos para a perdição eterna. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Aprofundar-nos-emos no prazer, no amor do prazer. Mas Cristo diz: eis que venho como ladrão. Ao mesmo tempo em que o mundo está perguntando zombeteiramente onde está a promessa de sua vinda, e não é tantas pessoas falam, ai, mas falou tantos anos que ia voltar, já escuta isso daí há mais de 50 anos e ainda não voltou. Então estão se cumprindo sinais, enquanto eles gritam paz e segurança. Aproxima-se repentina destruição, quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado presunçoso, aquele que confia que Deus vai o salvar de qualquer maneira, não importa como ele esteja vivendo, ou aquele que nem acredita em Deus, que está muito satisfeito com esse mundo. Quando a rotina do trabalho, nos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com os princípios, quando o estudante está ansioso buscando o conhecimento de tudo, menos a Bíblia, Cristo vem como ladrão. Quando eu e você estamos imersos neste mundo, Cristo vem como ladrão. Quando eu e você estamos aqui satisfeitos e felizes com os nossos prazeres, as nossas séries, os nossos filmes, os nossos jogos, o nosso que quer que seja, que não seja Deus. Os meus estudos, eu já ouvi muitos irmãos falando, ai, mas eu preciso me casar antes de Jesus voltar. Eu quero isso. Jesus tem que esperar um pouquinho. Eu preciso me formar na faculdade, eu preciso conseguir um bom emprego, eu preciso comprar uma casa para Jesus voltar. Pessoas se agarrando nesse mundo, felizes e alegres, e ainda clamam a Deus, demora mais um pouco, porque eu quero viver aqui nesse mundo de pecado e destruição. A essas pessoas que buscam tudo nesse mundo, inclusive conhecimento, mas nada disso que provenha de Deus, buscam o conhecimento que não é de Deus, para essas pessoas Cristo virá como ladrão. Por que para mim não vai vir? Por que para você não vai vir? Porque se estamos atentos, porque se estamos estudando, se estamos buscando, estamos vendo sinais e não seremos pegos desprevenidos. Quando o ladrão vier, dizendo assim, quando o ladrão vier na casa daquele que vive despreocupado, entra, porta aberta, janela aberta, aquele que está preparado, trancou a porta, fechou a janela, colocou um cachorro, um alarme. Eu e você somos aqueles que estamos nos preparando. Quando Jesus vier, não seremos pegos de surpresa. Se ele vier para você como um ladrão, então cuidado, porque você não está preparando, você não está se preparando, não está estudando, não está buscando, não está compreendendo os tempos em que estamos vivendo. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra, e calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda espécie. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Não há certeza em coisa alguma, humana ou terrena. Cada vez mais destruição, cada vez mais as coisas desse mundo. Nós não conseguimos saber se eu e você estaremos vivos daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Eu posso ter um ataque aqui cardíaco e morrer agora. Nós não temos segurança nesse mundo. O ataque cardíaco ainda é um exemplo assim, tipo, muito natural. Pode ter um tiroteio aqui na rua e vir uma bala perdida aqui na minha cabeça e eu morrer aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos essa ciência. Então o tempo de preparar é agora. Não dá para esperar, não dá para retardar, não dá para confiar que eu vou ter amanhã, depois de amanhã, não dá para deixar para mais tarde.
A minha entrega a Deus tem que ser agora. Estamos vendo os sinais, estamos vendo o que está acontecendo. Vemos, se você assiste notícias, você está vendo, é destruição atrás de destruição. Os sinais estão aí. A gente já tem estudado já há mais de um mês. Aqui é o capítulo 69. Eu comecei no 5. São 64 dias seguidos que a gente tem estudado. E nós estamos vendo como foi a vida de Jesus e como ele diz para nos prepararmos para isso. E se ficarmos brincando de ser cristãos, vamos ser pegos como se o ladrão tivesse vindo. Vamos nos perder. Devemos buscar a Deus hoje, não amanhã, não depois de amanhã. A transformação em minha vida não vai ser eu que faço. Vai ser Cristo em mim que vai fazer o trabalho do Espírito Santo em minha vida. Mas eu devo buscar, eu devo me dedicar, eu devo colocar 100% de mim, 100% do meu esforço, para que Deus faça o impossível em minha vida. Mas isso é algo que eu tenho que fazer hoje. Não dá para retardar, não dá para esperar a faculdade terminar, não dá para esperar o emprego, não dá para esperar casar. Inclusive eu já dei isso aqui no meu testemunho, que eu pensava, vou parar de comer carne, vou fazer reforma de saúde quando eu casar, quando eu sair de casa, porque aqui em casa, meu pai que compra comida. Graças a Deus que eu mudei minha ideia, mudei minha mente e fiz a reforma de saúde antes disso, 4 anos antes de casar. As mudanças na minha vida só dependem de mim fazer. Aquilo que eu tenho que mudar depende de mim, aquilo que eu tenho que largar depende de mim. Deus não vai vir aqui me forçar a largar o meu café, a largar a carne de porco, a guardar o sábado direito. Deus não vai me forçar a fazer nada. Isso depende de mim. Isso depende de você. Depende da mudança que temos de fazer hoje. Não dá para esperar mais. Os homens estão rapidamente enfileirando sobre a bandeira de sua escolha. A bandeira da sua escolha. Homens estão se enfileirando nas suas escolhas hoje, tomando lugar no exército de Deus ou no diabo. A escolha é feita hoje e não dá para ficar trocando de lugar. Você não consegue fazer isso. Ou é um ou é outro. Aguardam desassossegadamente os movimentos de seus chefes, aos que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda do nosso Senhor. Outra classe cerra a fileira sobre a chefia do primeiro e grande apóstolo. Poucos creem de alma e coração que temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. Poucos creem nisso. Poucos creem que temos um céu a alcançar e um inferno a rejeitar. Por poucos crerem nisso, muitos são aqueles que estão nas fileiras do diabo. Muitos são aqueles que estão andando em caminho de perdição. Muitos são aqueles que escolheram isso para si. Muitos são aqueles que, mesmo conhecendo isso aqui, mesmo conhecendo Mateus 24, mesmo conhecendo o Espírito de Profecia, mesmo sabendo o que tem que fazer, escolhem as fileiras do diabo. Porque não querem mudar a vida, porque estão agarrados nesse mundo. Muitos dentro da igreja estão agarrados nesse mundo. Seja com os estudos, seja com um relacionamento, seja com o que for, seja com a posição aqui. Pessoas que não abriram mão do eu. Pessoas que estão focadas no eu. Pessoas que estão se perdendo e caminhando para a perdição. E levando muitos outros com eles, porque são líderes, porque estão à frente, porque dão um exemplo. Deveriam dar um exemplo bom, mas dão um exemplo errado. Deveriam dar um exemplo de abnegação, de renúncia do eu, mas não um exemplo de se agarrar no eu, de se agarrar nesse mundo. E vão levando mais e mais consigo, mais e mais com o diabo e os seus anjos. A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. O sol brilha no firmamento, fazendo seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e a comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes do prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogo. E aqui a gente pode colocar tudo. Se aglomeram nos shoppings, se aglomeram nos jogos de futebol, se aglomeram no cinema, se aglomeram nas praias lotadas, se exibindo seus corpos lindos e maravilhosos. Se aglomeram em fazer as coisas erradas. O mundo se aglomera em fazer as coisas erradas. O mundo deseja fazer as coisas erradas. O mundo ama as coisas erradas. E eu e você
não devemos ser deste mundo. Devemos olhar para o alto, para a nossa pátria, para o nosso Redentor e almejar o reino dele. São dominados pelo maior excitamento, todavia o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim, e todo o caos está para ser eternamente decidido. Todo o caos está para ser eternamente decidido. Não vai dar para mudar depois, não dá para mudar depois. O tempo de escolha e decisão é agora. Eu e você temos de tomar uma decisão agora, ao lado de Deus ou ao lado do derrotado. Satanás vê que seu tempo é curto e tem posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados. Olha esses 4 pontos. Enganados, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que vão com a manada, aqueles que olham para o líder religioso e falam: tá tudo bem, confia, vamos agarrar este mundo, temos uma casa a conquistar aqui, temos que aumentar a nossa empresa, temos que ter mais dinheiro aqui, temos que nos casar, temos que fazer faculdade. Aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo seduzidos. Mas você pode muito mais se você se focar mais nisso, buscar mais isso. Mas perceba que os dois aqui estão voltados no seu ego. São enganados pelo seu ego, porque eles gostam daqui também. São seduzidos pelo seu ego, porque eles gostam daqui. Porque eles vão aqui casar, porque eles vão aqui ter casar, vão ter uma casa, vão ter um apartamento, vão ter casa de campo, né? Eles vão pro campo, tem uma casa de praia. Mora na cidade, mora em São Paulo, tem que ter uma casa de campo, uma casa de praia. Tem que ter dinheiro para isso, tem que trabalhar. Os que estão ocupados demais, porque tem que trabalhar demais, se ocupam demais com isso. Os que estão enlaçados, aqueles que já estão totalmente presos, enrolados nesse mundo, que não fazem nem ideia de como soltar. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, a maioria da humanidade, indo para a perdição. Até que o dia da graça se ache findado, e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada, e a decisão minha e sua de sairmos disso, de não sermos enganados, de não sermos seduzidos, de não estarmos ocupados, de não estarmos enlaçados, escravos deste mundo, é hoje. Deus, Jesus, já morreu para nos libertar do pecado. Então não há desculpa de estar enlaçado aqui também. Não há desculpa para estar preso neste mundo. É uma escolha individual. Para a gente encerrar o último texto, já 50 minutos praticamente, através dos séculos chegam até nós as solenes palavras de advertência de nosso Senhor no Monte das Oliveiras. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Se eu e você estivermos nos preocupando com as coisas deste mundo, com a glutonaria, com a embriaguez, embriagado não é só com a bebida, mas entorpecido, porque se as coisas estão entrando na nossa mente, elas nos entorpecem. A comida errada, eu não como muito, mas eu como errado. Eu como açúcar, eu como isso, eu como aquilo. Essas coisas influem no meu modo de pensar, então estou embriagado. Uma música errada, uma música que influencia o meu pensamento. Eu não consigo mais raciocinar, eu não consigo pensar em Deus, eu não consigo me concentrar para ter uma leitura. Os jogos, os filmes, as séries, as coisas que entorpecem a nossa mente. Quando está escrito embriaguez, não é bebida. As pessoas vão embriagar, eu não bebo. Eu não como muito. A glutonaria é a embriaguez deste mundo e dos cuidados da vida, e que venha sobre vós de improviso aquele dia, Cristo vindo como ladrão para aqueles que estão sendo enganados, seduzidos, enlaçados e ocupados com as coisas dessa vida. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Oremos para estarmos em pé diante de Cristo. Que eu e você possamos estar em pé
diante de Cristo. O pôr do sol está acontecendo aqui, o vídeo está de manhã. Em breve, Jesus vai voltar. Em breve será o nosso último pôr do sol aqui nessa terra. Em breve será o dia final da nossa decisão. Mas ela começa aqui, hoje, agora. Que eu e você possamos tomar a nossa decisão ao lado de Cristo agora. Bom, vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, eu pulei aqui uns 10 parágrafos brincando. É um capítulo muito longo, muito extenso, tem muita informação, muito conhecimento para nos preparar, nos ajudar a nos prepararmos para esses dias que estão chegando. Se ficou com alguma dúvida, se quer comentar algum outro ponto para a gente crescer espiritualmente junto, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo, eu vou responder a todos. Se tem esse pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por você, pela sua família. Convido aos irmãos que puderam fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, a abandonarmos esse mundo. Nós vemos que o Senhor deixou essa mensagem para nós, nesses tempos que estamos vivendo. Nos ajude, Senhor, a focarmos, a estudarmos, a Te buscarmos, Senhor. Nossa tendência é ficarmos presos aqui nesse mundo, seja com o que for, seja sendo enganado, seja sendo seduzido. Senhor, por favor, nos ajude. Abra os nossos olhos a vermos a verdade, a olharmos para Ti, a largarmos essas coisas e focarmos, nos agarrarmos a Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito trabalhe sobre as nossas vidas, Senhor amado. Que o Senhor venha viver em nós. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.